E aí, galera do ProExacta, a aula de hoje vai ser sobre transformações da matéria. E a gente selecionou aqui questões do Enem para comentar e resolver item por item e esclarecer alguns conceitos sobre o assunto da aula. Então, vamos lá começar. Primeira questão. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para a água a uma temperatura menor que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Então, nós temos aí 5 itens e só um deles é correto e você vai ter também um item distrator, ou seja, para que ele parece certo, mas na verdade ele é como uma armadilha. Então, a gente vai comentar item por item e vamos desvendar aí qual é o item correto. Item A. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Bom, isso poderia ser verdade, mas na verdade a gente não tem como saber porque a questão não deu pra gente números para que a gente possa comparar os calores específicos dos dois materiais, o barro e o isopor. Além disso, além de a questão não ter dado números pra gente, o barro ainda é um material poroso, então a gente pode meio que esperar que ele não seja um isolante térmico tão bom assim quanto o isopor, que não deixa no caso a água, não deixa ela passar. Item B. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Essa afirmação ela é estranha, na verdade não estranha, ela é completamente errada, porque você estaria implicando que a água reage com o barro e aí o restante da água perde calor e resfria. Mas isso não poderia ser verdade porque se a água reagisse com o barro, a água reagiria com o barro até que ou o barro ou a água acabassem. E isso faria com que, por exemplo, a moringa de barro fosse totalmente consumida pela água, ou que a água de dentro da moringa fosse totalmente consumida e isso baixaria o nível da água, isso consumiria o pote e a gente sabe que nada disso acontece, então esse item está completamente errado. A água e o barro não reagem. Item C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Bom, esse é o item correto. O barro, por ser poroso, ele deixa que a água passe pelas brechas dele e como a água tem um calor específico conhecido, que tem um valor conhecido e sabidamente é um valor alto, você espera que a água ela comece a absorver calor do barro, porque ela está encostando no barro, então ela está trocando calor com o barro constantemente. Só que quando ela chega no ambiente, ela acaba evaporando, não pelo calor, mas pelo contato dela com o ar atmosférico. O ar carrega ela e tira ela do barro. Isso faz com que ela, ela tenha aquele efeito da roupa secando no varal. Então ela troca calor com o barro e depois vai embora, fazendo com que a água de dentro fique fria, porque a água resfria o barro e depois vai embora. Mas vamos olhar os outros itens. Item D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Bom, esse é o item distrator. Você percebe que ele parece muito com o item C, mas ele tem um vacilo. Porque ele diz que a água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Isso não é verdade. Se a água permanecesse lá, ela não poderia estar a uma temperatura maior, porque se ela está em contato com o barro, o que deve acontecer é que ela entre em equilíbrio térmico com o barro em algum momento. Ou seja, ela não fica lá, ela vai embora. E como ela vai embora, ela não tem como ficar a uma temperatura maior que a do barro. Item E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Como a gente sabe que o barro não reage com a água, ele
não pode liberar substâncias higroscópicas porque isso geraria uma certa decomposição do recipiente, e a gente sabe que a decomposição do recipiente não é devido à liberação de substâncias, e sim a fatores de erosão, porque barro é feito de terra e tem aquele efeito de erosão da água com a terra. E se isso acontecesse, a gente não poderia armazenar água em potes de barro, porque a liberação de substâncias pode ser considerada um tipo de contaminação, digamos assim. Então eu acho que a gente não pode acreditar nesse item não, porque ele é errado e a primeira vista sim ele parece muito suspeito já. Então ele tem totalmente a cara de item errado e ele é errado sim, de fato. Então vamos lá. Próxima questão. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Esta observação pode ser explicada pelo fenômeno da A. Fusão, B. Sublimação, C. Solidificação, D. Liquefação, E. Ebulição. Bom, obviamente, obviamente a nossa temperatura ambiente não chega a 80 graus Celsius. Então a gente já sabe com certeza que a naftalina nunca vai virar líquido à nossa temperatura ambiente, ou seja, sem que a gente coloque ela no fogo e esquente. Então o que acontece? A gente só pode esperar que uma coisa aconteça, que no caso é o item B, que é a sublimação. Se a massa do naftaleno está diminuindo e não existe nenhuma reação aparente acontecendo, então, obviamente, é porque o sólido está passando direto para gás. Isso caracteriza uma sublimação. Vale apenas lembrar que fusão é a passagem de líquido para de sólido para líquido, sólido para líquido. A sublimação é a passagem de sólido para gás. A solidificação é a passagem de líquido para sólido. A liquefação é a passagem de gás para líquido e a ebulição é o contrário, é a passagem de líquido para gás. Então vamos lá. Próxima questão agora. Considerando as transformações, a água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Ou seja, o gelo recebe energia, vira água líquida. Quando a água líquida perde energia, ela retorna para o estado sólido, que é o gelo. As chuvas ácidas transformam a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso maciço e sujeito à erosão. O mármore, sobre a ação da chuva ácida, se transforma em gesso. Uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença da umidade, transformando-se em ferrugem. É correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados respectivamente como: item A. Físico, químico, físico. B. Físico, químico, químico. C. Físico, físico, químico. D. Químico, químico, físico. E. Químico, físico, físico. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre isso é que uma transformação física, ela não acontece reação química. É justamente essa a diferença principal. A transformação química é justamente o acontecimento de uma reação química. Se não existe reação química, não existe transformação química. E todas as outras transformações são físicas. Mudança de estado de agregação, que no caso é sólido, líquido, gasoso, todas essas são transformações físicas. Se você não altera o tipo de substância, ou seja, se você não reage à substância, logo você está fazendo uma transformação física. Então vamos analisar de novo que tipo de transformação está acontecendo em cada situação proposta.
A primeira transformação é uma transformação de gelo em água líquida ou de água líquida para gelo. Então, daí você já percebe que você não mudou a substância. As duas substâncias são água, só muda o estado de agregação, que no caso é o estado da matéria, uma é líquida, a outra é sólida. Então, daí você já pode logo categorizar uma transformação física. No mármore, se transformando em gesso, ocorre sobre a ação da chuva ácida. Ou seja, o mármore ele reage com a chuva ácida e vira gesso. Se ele reage, ou seja, se existe reação, então a gente já pode caracterizar uma transformação química, porque quando eu reajo uma coisa com outra, eu mudo essas duas coisas. Eu transformo em coisas diferentes. Então a transformação é química. Da mesma forma, para o ferro se transformando em ferrugem. Ele sofre uma corrosão, que é um tipo de reação química, e se transforma em ferrugem. Logo, já dá para matar logo que o item correto é físico, químico, químico e é o item B. Agora vamos lá encerrar com a última questão. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando... Bom, daí a gente tem 5 itens, vamos analisar item por item e procurar o verdadeiro. A quantidade total, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Bom, as ações humanas interfeririam na quantidade de água doce do planeta, sim, isso é verdade. Porém, a gente sabe que a quantidade de água se mantém constante, porque se ela não se mantivesse, é como se a gente tivesse água fugindo do planeta, ou seja, a água do nosso planeta se dispersando pelo espaço. E isso é absurdo. A gente sabe que isso não acontece. Então esse item A é claramente falso. A qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. Bom, a qualidade da água disponível para o consumo não muda, porque existe um padrão. Ou a água é potável ou ela não é potável. Então você tem um único padrão. Então realmente a qualidade da água disponível não muda. Se considerarmos que a quantidade disponível para o consumo da população humana vem diminuindo, e vem mesmo, porque existe poluição. Você polui fontes de água potável, logo você acaba diminuindo a quantidade de água potável que existe. A quantidade de água disponível apenas no subsolo terrestre. Não somente a qualidade da água disponível. Sim, você não muda a qualidade da água. A água continua sendo potável. Bom, então você só tem um tipo de qualidade. E você não altera só a do subsolo. Na verdade, é bem mais fácil alterar a da superfície do que a do subsolo. Então, esse item não faz o menor sentido. Apenas a disponibilidade da água superficial existente nos rios e lagos. Bom, se você parar para pensar que toda a quantidade de água disponível foi afetada, porque apesar de que é mais fácil você contaminar a superfície, você também pode contaminar a água do subsolo. Então, quando existe a poluição, quando existe uma alteração na quantidade de água, você altera toda a quantidade de água. O ciclo da água, a transformação da água líquida, depois acontece todo o ciclo da água, onde vem a precipitação e assim por diante. Você mexe no ciclo da água, então você acaba mexendo na água inteira, não só da superfície, mas do subsolo também, porque a água do subsolo também participa do ciclo da água. Então esse item também é falso. É o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Bom, esse é o item correto. A quantidade de água disponível no planeta ela é uma só. Porque, como eu disse,
a água ela não está fugindo do planeta, então ela sempre se mantém a mesma quantidade. Só que a ação humana, através de poluição ou através de consumo sem racionamento, um consumo não consciente, ela pode desgastar muito reservas e alterar o ciclo de chuva naquele local. Então você altera o regime de chuva, mas não a disponibilidade, mas não a quantidade disponível de água no planeta. Então o item E é o correto. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido as questões e é isso aí. Até o próximo vídeo.